Hoje é terça-feira, culto da fé. Então vamos para nossa oração das campanhas. Trouxe sua filipeta? Pegue sua filipeta aí e marque mais uma semana em nome de Jesus. E vamos orar. Aleluia. Nós cremos, né? Enquanto a gente louvava o Senhor, eu me lembrei desse versículo de Romanos 8:39, que diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus, né? Se tem uma coisa que eu tenho gravado esse versículo, é o seguinte: nada poderá me separar do amor de Deus. O sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário, ele tem valor até hoje e terá por toda a eternidade. O valor, o poder que o sangue de Jesus emanou quando vertido na cruz há mais de 2000 anos atrás, continua vivo até hoje. O Senhor continua operando, Ele continua agindo, Ele continua fazendo. E então, enquanto Ele continua agindo, enquanto Ele continua fazendo, nós continuamos crendo em nome de Jesus. Amém? Erga sua filipeta e vamos mais uma semana orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós mais uma semana, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, nesse mês de maio, crendo, Senhor, que Tu és poderoso para fazer coisas grandiosas. Os nossos olhos estão voltados a Ti, Senhor. A nossa fé está diante do Teu altar. O nosso coração está diante do Teu altar. A nossa fé está em Ti, Senhor, porque cremos que Tu podes fazer coisas grandiosas. Senhor, no que depender de nós, nós faremos a nossa parte, Senhor. Nós estamos aqui todas as terças participando, clamando, crendo, Te buscando para que Tu opere tremendamente nas nossas vidas. Eu clamo pela Tua igreja, eu clamo pela Sara Restinga nessa noite. Faz um milagre, opera poderosamente, abre as portas que estão fechadas, fecha as portas que o inimigo tenta abrir, traz solução, traz resposta, traz livramento, traz alento. Senhor, age na nossa vida profissional, na nossa carreira, no nosso trabalho, age na nossa saúde, na nossa família, na nossa casa. Senhor, Tu sabes o que cada um de nós pede aqui nessa noite. Senhor, Tu és onisciente, Tu sabes de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, atende a nossa oração, recebe o nosso pedido de oração e opera mais uma vez nas nossas vidas. Nós cremos no Teu poder e sabemos, Senhor, que Tu recebes as nossas orações e opera nas nossas vidas. Abençoa aquele que está participando da primeira, da segunda, da terceira, até a 7ª semana de campanha. Em nome de Jesus, estende a Tua mão poderosa, libera a Tua unção e o Teu poder sobre a vida de cada um de nós. Nós cremos, Senhor, que a cada terça-feira, a cada culto de campanha, nós estamos mais perto do nosso milagre, estamos mais perto da resposta e da solução que nós buscamos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós cremos no Teu poder, nós cremos em Ti e Te entregamos os nossos pedidos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de aplaudir o Senhor, olhe para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado, e diga assim: eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Mas diz com fé, diz com fé. Eu creio. Opa, até me engasguei aqui, muita glória. Eu creio que Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Eu creio que Deus está produzindo, Deus está gerando, Deus está fazendo algo grandioso nas nossas vidas. Amém? Então dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar aí, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, né? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Glória a Deus. É aquilo que eu sempre digo, né? É muito melhor os nossos filhos agitados aqui na casa do Senhor que bem sossegados lá fora, né? Vamos lá então, João capítulo 20, versículo 24. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio, e disse: paz seja convosco.
Então ele disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé, respondendo, disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estavam escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença dos seus discípulos. Amém? Então, aqui na Restinga, eu ia dizer Cavalhada, né? Aqui na Restinga nós estamos, especialmente nesse mês de maio, falando muito sobre os milagres. E por que a gente está falando bastante de milagres? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos e nós cremos que Deus pode fazer, que Deus quer fazer milagres na nossa vida. E nós temos aprendido, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, né? Enquanto irmãos da igreja Sara Nossa Terra, que quando nós queremos algo, nós precisamos pensar nisso que nós queremos, e esse pensamento vai tocar nas nossas emoções, e os nossos pensamentos e emoções conectados vão gerar atitudes que vão produzir esse milagre, isso que nós queremos na nossa vida. Não é à toa que Jesus dizia para as pessoas que ele curava: vai, a tua fé te salvou. O que Jesus está dizendo? Olha, eu fiz algo sobrenatural na tua vida, mas o que liberou essa ação sobrenatural na tua vida foi a tua atitude, foi o teu passo de fé. Tu agiu e eu te presenteei com a minha presença. Tu fez a tua parte e eu fiz a minha. É assim que nós conquistamos as coisas. Então, nós vamos falar, nós vamos orar, nós vamos pregar, nós vamos ministrar, nós vamos ungir até que os milagres venham, até que a glória do Senhor aconteça. Graças a Deus, o Senhor já tem operado. Nós temos tido testemunhos entre nós, testemunhos presenciais, na live. Enfim, o Senhor tem operado no nosso meio, mas nós queremos que Ele faça ainda mais. Nós cremos que Ele pode fazer ainda mais. Por isso estamos aqui buscando da sua presença, buscando a presença e a face do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar então mais uma vez de sabedoria. O que é a sabedoria? O que é essa sabedoria que a Bíblia fala? Semana passada nós começamos a falar sobre isso. Isaías capítulo 11, não precisa abrir lá, só relembra junto comigo. Isaías capítulo 11 fala dos 7 Espíritos de Deus. E dentro dessa composição dos 7 Espíritos de Deus, há um atributo desse poder de Deus, que é a sabedoria. O que é a sabedoria? É o conhecimento, é a revelação, né? Eu costumo ensinar que a sabedoria é o conhecimento aplicado na nossa vida, né? Tem uma historinha bem legal que a gente conta. Historinha não, é uma historinha que a gente conta, né? O que é conhecimento? Conhecimento, por exemplo, é a gente saber que o tomate é uma fruta. Mas o que é sabedoria? É saber que esse tomate que é fruta, a gente não coloca na salada de fruta, né? Então não basta somente ter o conhecimento, nós precisamos aplicar esse conhecimento da forma correta. E a aplicação do conhecimento da forma correta é a sabedoria, certo? A Bíblia, por exemplo, diz que nós temos que falar a verdade uns com os outros, mas a Bíblia também ensina que nós temos que falar essa verdade em amor. Então não adianta dizer assim: eu vou falar a verdade sinceramente, a gente estamos aqui 4 meses na Restinga, e alguns irmãos estão nos conhecendo, né? Se tem uma expressão que eu não gosto, é essa: eu falo o que me vem na cabeça, não interessa, eu digo o que penso, doa a quem doer, né? Normalmente, sempre, 99,9% das vezes que eu escutei pessoas dizendo isso, eu percebi que são pessoas que falam o que pensam, mas quando eu digo para elas o que elas pensam, elas não gostam e ficam bravas comigo. Então, não é bem assim, né? A Bíblia diz que nós temos que falar a verdade, sim, mas nós temos que falar a verdade em amor. Então, a aplicação do conhecimento, a Bíblia nos dá essa revelação: falem a verdade, mas com sabedoria, com amor,
com graça, entenda que do outro lado, na tua frente, tem uma pessoa que também tem as suas emoções, que também tem os seus sentimentos, então nós precisamos de sabedoria para lidar com ela, né? E aonde a sabedoria se aplica nas nossas vidas? Aonde nós podemos aplicar a sabedoria na nossa vida, no nosso dia a dia? Basicamente, nas escolhas que nós fazemos. Todos os dias nós fazemos escolhas, né? A gente se acorda de manhã e faz uma escolha: levanto ou não levanto? Vou trabalhar ou não vou trabalhar? Vou encarar a minha vida ou não vou encarar? Vou vencer no dia de hoje? Vou superar as minhas dificuldades? Vou encarar de frente as lutas e os obstáculos que tem na minha vida? E aí eu faço a primeira escolha: eu decido me levantar. A Bíblia diz assim, né? Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E esse é o nosso processo de manhã. Nós despertamos, né? Todos os dias lá em casa, 5h30, 5h27 na verdade, toca o meu despertador. E eu tenho 3 minutos para acordar rapidamente e participar da oração dos homens lá, que é 5h30, né? E todos os dias eu desperto, abro os meus olhos. Mas a vida não começa no despertar, mas não para ali. Eu preciso despertar e decidir levantar. E aí quando eu levanto, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então nós pela manhã despertamos e agora nos levantamos. E assim a nossa vida começa. E a cada dia, a cada segundo, a cada instante, a cada hora que o nosso dia vai passando e vai seguindo, nós vamos fazendo escolhas. E agora? Saio de casa, vou para o trabalho e aí surge uma pessoa no nosso caminho, surge um cliente, surge, né, uma cliente lá, né, e no ônibus eu encontro uma pessoa, vou comprar o pão na padaria, enfim, e assim ao longo do dia eu preciso fazer escolhas. Faço o bem, sigo a palavra do Senhor, ando nos caminhos do Senhor, né, e quem sabe ao mesmo tempo que o Senhor vai abrindo portas, que o Senhor vai nos conduzindo e vai colocando oportunidades na nossa vida, o inimigo também, ele vai nos tentando, o inimigo vai tentando nos prender, nos aprisionar. Sabe, nesse domingo a gente lidou com uma situação interessante aqui na igreja, né? Nós estávamos evangelizando aqui na frente e aí abordamos uma moça que disse o seguinte: eu disse para ela, tá tudo bem? E ela disse, não tá nada bem, eu vou me matar. Resumindo a história, era isso que ela estava dizendo: eu vou me matar, né? E a gente tomou um susto assim, né? Meu Deus, e agora o que a gente faz? Não, tu não vai te matar, tu vai ficar com a gente. Enfim, insistimos com ela, né? E graças a Deus ela participou do culto, aceitou Jesus, voltou para casa dela, glória a Deus. Mas eu estava conversando com ela e pensando como o inimigo é sujo, né? Como o diabo atormenta as nossas vidas, né? O diabo sabe, queridos, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O inimigo sabe da obra preciosa, do grande propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. E ele fica todos os dias tentando nos fazer desistir, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer recuar, tentando nos fazer dar um passo atrás, né? E à medida que nós, mesmo sendo tentados, continuamos avançando e continuamos seguindo em frente, ele aumenta a sua força, ele aumenta a sua pressão. E aí chega um momento de pressão, chega um momento de tamanha opressão, que nós não estamos simplesmente pensando em desistir de um trabalho, de uma tarefa, de alguma situação, de algum a fazer, né? Mas chega no nível dessa moça, estamos pensando em tirar a nossa vida. E assim ele vai tentando até nos destruir, até nos derrubar. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Então olha bem para mim aqui nessa noite. Tu não vai desistir, porque Jesus vai te capacitar e tu vai vencer em nome de Jesus, né? Tu não vai tirar a tua vida, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te faça vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: que o Senhor abençoe a tua vida,
Abençoa o teu irmão aí. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o teu trabalho, os teus negócios, em nome de Jesus, tua família, aleluia. Mas nós estamos lendo aqui o texto a história de Tomé, né? Tomé era um discípulo que era chamado de Dídimo. O que significa Dídimo, né? Não tem muito a ver com o contexto, mas Dídimo significa gêmeo, né? Ele tinha um irmão gêmeo. A história não deixa muito claro. Na verdade não fui a fundo para saber quem era o irmão gêmeo dele ali, mas Dídimo significa gêmeo. Tomé tinha um irmão gêmeo e ele era um discípulo incrédulo. Ele é um apóstolo incrédulo. Jesus chamou, convocou, né? Escolheu Tomé, chamou Tomé e ele decidiu andar com Jesus. E ao longo da caminhada, Tomé, apesar de ver certas coisas, apesar de conviver com Jesus, ele tinha certa incredulidade no seu coração, né? E agora aqui nesse momento da Bíblia, João 20, eles estão passando pelo momento mais atribulado da caminhada deles. Em João 19:30, Jesus disse assim: está consumado. Então Jesus morreu. João 19 encerra com a morte de Jesus. E agora começa o capítulo 20, onde Jesus ressuscita. E Jesus ressuscita e aparece para alguns irmãos, menos para Tomé. E aí, os irmãos que viram Jesus ressurreto, viram Jesus ressuscitado, voltam para casa e dizem: nós vimos Jesus, Ele está vivo. E Tomé fala o quê? Eu não acredito. Se eu não tocar na mão furada, se eu não ver, se eu não tocar no lado dele transpassado por aquela lança, eu não acredito. E daí que surgiu aquela expressão: só vendo para crer. Quem de nós nunca disse isso, né? Só vendo para crer. Daí que surge essa expressão. Foi Tomé que disse: só vendo para crer. 8 dias depois, Jesus aparece. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe isso, né? Porque eu não sei vocês, né? Mas se a gente não cuida, a gente lê muito romântico assim a Bíblia. Ai, e disse Jesus: ó Tomé, tu não acreditou porque não viu. Bem-aventurado aqueles que creram naquilo que não viram, né? E a gente fala com uma voz mais encorpada, assim, imagina. Mas na verdade, Jesus estava chateado com Tomé. Jesus não gostou do que ele fez. Jesus está dizendo: Tomé se ajoelha, né? João 20, 25, no versículo 25, Tomé se ajoelha e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz para Tomé: ah, tu está dizendo que acredita? Está me chamando de Senhor? Porque tu viu. Mas feliz, bem-aventurado é aquelas pessoas que acreditam naquilo que não viram. Essas pessoas, essas são as boas pessoas. Essas são as pessoas felizes. Essas são as pessoas abençoadas. Essas são as pessoas que recebem. Então, Tomé, eu agi com misericórdia na tua vida, porque eu quero te ensinar uma coisa. Tomé, não seja incrédulo, mas creia. Acredita, Tomé. Acredita no testemunho dos teus irmãos. Acredita no meu poder. Acredita no que eu posso fazer. Tomé não foi um homem sábio. Todas as vezes que nós duvidamos, todas as vezes que nós questionamos, todas as vezes que não existe atitude mais errada, não existe mais, a expressão até é meio redundante, né? Não existe maior prova de falta de sabedoria do que eu me levantar contra a palavra do Senhor. Jesus disse para eles: eu vou ressuscitar, aguardem, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O terceiro dia chegou, Jesus ressuscitou e Tomé, junto com os outros apóstolos, ele ouviu essa fala de Jesus. Ele ouviu o próprio Jesus falando, olhando a cada um deles nos olhos, inclusive para o próprio Tomé. Jesus olhou e disse na ceia: eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos, vai ser difícil, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e me aguardem lá, porque vai descer poder sobre vocês. Enfim, Jesus explicou tudo. Jesus esclareceu eles de tudo. Jesus preparou os apóstolos, Jesus preparou os seus discípulos para tudo. Jesus liberou conhecimento, Jesus deu entendimento, Jesus trouxe a revelação, mas faltou a Tomé a sabedoria. O que é a sabedoria? É o conhecimento colocado em prática. Tomé sabia que Jesus ressuscitaria. Tomé sabia que na sexta-feira ele morreria,
mas no domingo ele ressuscitaria, e ele fez como ele prometeu, e assim ele tem feito até os dias de hoje. Tudo que ele fala, ele faz. Jesus promete e cumpre, e aqui mais uma vez ele está cumprindo a sua promessa. E Tomé não foi sábio o suficiente para acreditar e confiar no Senhor. Sabe qual foi o problema de Tomé? Tomé precisava, como eu disse, ver para crer. E como ele não viu, ele não acreditou. Essa foi a falha de Tomé. E essa, quem sabe, queridos, com muito carinho eu quero dizer para vocês, seja a nossa falha. Nós não temos sido sábios, quem sabe, nos dias de hoje, para acreditar naquilo que Deus está fazendo, porque esperamos sempre um sinal. Deus não está comigo. Por quê? Porque nada acontece na minha vida. Deus não está comigo porque eu tenho lutado por dias, por semanas, por meses, por determinada bênção, por determinada situação, e as coisas não acontecem na minha vida. Nesse domingo, lá na Cavalhada, né? Domingo nós tivemos um culto abençoado aqui na Restinga, mas o nosso domingo é bem corrido, né? Da minha família, o pessoal da nossa equipe aqui, o domingo é um dia bem corrido. Nós temos culto de manhã na Cavalhada e um culto à noite aqui na Restinga. E de manhã na Cavalhada nós tivemos um momento muito especial, né? Assim como nós cuidamos da igreja aqui, nós temos as nossas células lá na Cavalhada, que a gente continua cuidando, e nós tivemos 2 casamentos das nossas células, dos irmãos das nossas células. Nós abençoamos 2 casais muito queridos nossos, né? Que chegaram na igreja com muita dificuldade, que pensaram não uma, mas várias vezes em se separar, pensaram várias vezes em decidir, estavam deixando o conhecimento do Senhor de lado e agindo sem sabedoria e pensando em seguir cada um para o seu lado. Mas graças a Deus o Senhor levantou um missionário que acreditou, e eu insisti, e eu disse: vai dar certo, vamos lá. Mas para que isso? Porque é o que Deus está falando, porque é a direção de Deus, e vamos lá. E eu insisti, e eles passaram a acreditar, e teve outros irmãos que acompanharam e que abençoaram. Enfim, estávamos lá com um casal no altar, e mais um outro casal também que a gente acompanha, que nós temos orado com a irmã para que o esposo vá à igreja. E o esposo foi então no culto, e não só foi no culto, mas subiu ao altar, e o Senhor abençoou o casamento dos irmãos. Não existe nada mais sábio nessa caminhada do que a gente insistir em fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Seja sábio, meu querido. Leia, aprenda, busque, entenda a direção que o Senhor está trazendo para a tua vida e coloque em prática em nome de Jesus. Esse é o caminho da sabedoria. Isaías 2:9: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. Às vezes a gente acha que sabedoria é ser esperto. Tá vendo? Fui esperto, olha só. O cara errou no troco e eu peguei pra mim, que beleza, olha só, fui esperto, deu certo, o jeitinho brasileiro aqui, vamos lá, a enganar, é uma mentirinha aqui, é um desdém ali, é uma passada, né? Enfim, nós vamos tentando da nossa forma humana, da nossa forma natural, de acordo com os conceitos e os preceitos desse mundo. A sabedoria que Deus tem para nós, o conhecimento que Deus tem para nós, não é o que o mundo pode nos dar. O conhecimento e a sabedoria que vai nos levar a viver tudo aquilo que Deus tem prometido e preparado para nós é o que está aqui na palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos em nome de Jesus. E quem sabe a gente desanime e pense em desistir porque nós não temos visto os sinais, não temos visto as coisas acontecer. Mas sabe de uma coisa, querido? Todas as vezes que nós pensamos em desistir porque não vemos os sinais, nós agimos como Tomé. Agora repita comigo assim: eu não sou como Tomé. Eu creio naquilo que Deus diz. Amém? Essa é a nossa confiança, a palavra do Senhor. Mas eu não estou vendo nada, missionário. Eu não estou sentindo nada. Creia, confia, porque no meio dessa nuvem de turbulência, nessa nuvem de tribulação, o Espírito Santo vai se mover e vai trazer a resposta para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Abra a Bíblia comigo em João, volta um pouquinho, João 11:40.
enquanto você vai abrindo aí, nosso bispo falou uma frase hoje. Ele disse assim: o caminho da sabedoria é árduo e precisamos perseverar nele. Não é fácil a gente buscar andar na sabedoria do Senhor, né? Um exemplo que me veio agora: a sabedoria é aplicar o conhecimento do Senhor, né? E a Bíblia diz o seguinte: quando alguém bater na tua face, oferece a outra, né? Anda uma milha com a pessoa, e mesmo que a pessoa anda mais uma milha com ela, né? A palavra fala, por exemplo, quantas vezes Pedro perguntou: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Então, se a sabedoria é o conhecimento do Senhor aplicado, olhem o nível de exigência que nos traz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos oferecer outra face. A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. A palavra do Senhor diz que nós devemos deixar as coisas desse mundo e buscar as coisas lá do alto. Enfim, a palavra do Senhor exige uma nova postura. A palavra do Senhor exige uma nova posição de cada um de nós. Mas a palavra do Senhor também promete que aqueles que aceitam, aqueles que endireitam as suas veredas, colherão as bênçãos sem medida que Ele tem preparado para cada um de nós. Então veja o que diz a Bíblia em João 11:40. Se credes, verás a glória de Deus. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Se credes, verás a glória de Deus. Então, a gente desanima porque a gente não vê os sinais, né? Nós precisamos, de certa forma, ver os sinais para nos animar. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, nesse versículo, que primeiro vem a fé. Se eu crer, eu vou ver a glória. Então a sabedoria, se eu quero ser sábio, eu preciso me posicionar de forma diferente. Primeiro eu creio, depois eu vejo. É a fé que abre os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que ninguém consegue ver. Amém? Aqueles que têm uma visão de fé conseguem ver além do que as pessoas que não têm fé, né? Tem uma expressão também secular que a gente usa bastante, né? Hoje eu não uso tanto, mas enfim, a gente sempre costuma dizer isso, né? Que o amor é cego, né? Quem já falou isso, né? Quem nunca disse isso? Que o amor é cego. Na verdade, o amor não é cego. Muito pelo contrário, o amor vê aquilo que ninguém está vendo. Porque quem ama acredita, quem ama confia, quem ama suporta. O amor, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo espera, não arde em ciúmes, não se ensoberbece. Então aquele que tem uma visão, aquele que vê com olhos de amor, vê além do que as outras pessoas estão vendo. Então nós precisamos, a Bíblia diz assim, né? Lá em 1 Coríntios 13, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, se eu tiver olhos de fé, se eu tiver olhos amorosos, eu vou ver aquilo que ninguém está vendo. À medida que eu creio, à medida que eu confio, a nuvem de incredulidade sai de diante de mim e eu começo a ver então. Então, querido, nessa noite, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, ainda que você não perceba nenhum sinal, confie e creia, porque o Senhor vai te mostrar. Daqui a pouquinho o Senhor vai te mostrar. Daqui a pouquinho o Senhor vai te revelar, e aí tu vai ter motivos para te alegrar em nome de Jesus. Mais um versículo, Marcos capítulo 16. Volta 2 evangelhos aí, 2 livros. Marcos capítulo 16. Já estou quase encerrando aqui, queridos. Marcos capítulo 16, versículo 17. Vai abrindo enquanto eu vou falando aqui. Marcos capítulo 16, versículo 17. Na verdade o versículo 15, Jesus está dizendo o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus segue falando, e lá no versículo 17 ele diz o seguinte: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais acompanham aqueles que creem. Então Tomé foi questionado, Tomé foi afrontado, Tomé foi questionado por Jesus, né? Jesus deu uma apertada em Tomé, porque Tomé só cria naquilo que ele via.
Por que Jesus está fazendo isso? Porque Jesus ensinou os seus discípulos, Jesus ensinou os apóstolos a crerem para que as coisas aconteçam. Se credes, verás a glória de Deus, porque os sinais acompanham aqueles que creem. Então, em nome de Jesus, o que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que se eu crer, se eu confiar, se eu acreditar, eu vou ver. A partir do momento que eu andar acreditando, confiando, então eu me acordo pela manhã, como eu falei para vocês, que a sabedoria nos leva já no começo do nosso dia a fazer escolhas, e são essas escolhas que definem o nível de sabedoria que eu tenho na minha caminhada. Então, pela manhã, eu me acordo e decido, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou acreditar, eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu não estou discernindo, eu não estou vendo, eu não consigo perceber nada, mas eu vou crer, porque se eu crer, eu vou ver a glória do Senhor. E a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem. A nossa posição como cristãos, a nossa posição como filhos de Deus, o caminho da sabedoria é confiar. O caminho da sabedoria é acreditar no Senhor. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja percebendo, acredita no que eu te digo, confia no Senhor, acredita no Senhor. Mas missionário, eu tenho buscado um emprego e eu não tenho recebido nenhum retorno. Acredita, daqui a pouquinho vão te ligar, daqui a pouquinho vão te chamar, daqui a pouquinho as coisas vão começar a acontecer. Missionário, eu tenho orado pela minha família, mas eu não consigo alinhar as coisas na minha casa. Continua confiando, continua acreditando, continua buscando, porque o Senhor vai ajeitar todas as coisas. Os milagres vão acontecer. O Deus que faz todas as coisas vai operar de forma sobrenatural na tua casa. Os sinais acompanham aqueles que creem. Então eu entendo, lendo esse versículo, que se eu continuar confiando, se eu continuar acreditando, Deus vai fazer e vai operar em nome de Jesus. Amém? Quantos de nós buscam um milagre nessa noite? Quantos de nós viemos aqui buscar uma resposta do Senhor? Então feche os seus olhos e erga as suas mãos junto comigo. Aleluia, vamos orar. E agora eu vou orar por ti aqui, querido, mas eu gostaria muito que tu abrisse os teus lábios agora e dissesse para o Senhor: Deus, eu acredito, eu confio, eu sei que tu vais fazer, eu sei que tu vais operar. Ainda que eu não esteja sentindo nada, ainda que os meus olhos naturais não consigam ver, eu creio, eu confio, eu espero. Eu sei, Senhor, que na hora certa, que no tempo oportuno, tu vais fazer, tu vais operar, tu vais ministrar a minha vida e eu vou receber. Aleluia. Hoje esse momento difícil que eu estou vivendo vai se tornar num grande testemunho. Para mim, tenho por certo que as tribulações do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir a ser revelada em Cristo Jesus. Pai, nessa noite, baseado na tua palavra que diz que os sinais acompanham aqueles que creem, eu te peço que em nome de Jesus tu abra as comportas dos céus, que os céus estejam abertos aqui nesse lugar e que tu derrame, Senhor, fé sobre cada um de nós, nos faz acreditar de forma incondicional. A tua palavra nos ensina que a fé é um dom, então batiza a tua igreja nessa noite com fé, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um de nós seja revestido, seja renovado, que a nossa fé seja aumentada, seja potencializada nessa noite, em nome de Jesus. Arranca das nossas emoções, arranca da nossa mente, arranca do nosso coração todo questionamento, todo espírito de incredulidade, caia por terra agora. Toda desconfiança, toda dúvida, todo questionamento, caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço que ajuste no nosso braço esquerdo agora o escudo da fé, em nome de Jesus, para que cada um de nós possa vencer, Senhor, toda a investida do inimigo, que os dardos inflamados do inimigo sejam anulados agora, que nós possamos bloquear com o escudo da fé todo levante do inimigo sobre as nossas vidas, e que nós possamos sair dessa noite, aqui deste lugar, crendo de forma incondicional que tu podes fazer. Senhor, eu
creio que Tu estás operando na nossa casa. Senhor, eu creio que Tu estás operando na nossa família. Senhor, eu creio que Tu estás operando no nosso trabalho. Eu abençoo, Senhor, o casamento. Eu abençoo a família. Eu abençoo a casa. Eu abençoo o trabalho. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes dos anseios, das necessidades. Tu sabes, Senhor, da busca, da caminhada de cada um dos meus irmãos. Então eu te peço agora, meu Pai, renova as forças, renova o ânimo e a disposição de cada um de nós. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo voltará trazendo os seus feixes. Pai, ainda que as lágrimas sejam inevitáveis, Senhor, fortalece cada um de nós para continuar avançando em nome de Jesus, mesmo com lágrimas, mesmo com algum sofrimento no seu coração, mas que possamos continuar de fé em fé, de glória em glória, avançando. Pai, eu clamo nessa noite por um milagre, eu clamo nessa noite por uma resposta, eu clamo nessa noite, Senhor, por uma manifestação sobrenatural do Teu poder sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos seguir esse caminho de sabedoria. Não há nada mais sábio do que andar na Tua presença, não há nada mais sábio, Senhor, do que confiar em Ti. Não há nada mais sábio, Senhor, do que eu deixar de duvidar e começar a questionar, Senhor, e começar a confiar na Tua palavra, na Tua presença. Em nome de Jesus, renova os nossos pensamentos nessa noite. Coloca a mão na tua cabeça aí, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia, renova os nossos pensamentos, Senhor. Nessa noite eu te peço, em nome de Jesus. Eu me lembro da tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que habite o nosso pensamento. Então purifica agora os nossos pensamentos, toca na nossa mente, alinha os nossos pensamentos, retira todo pensamento de maldade, retira todo pensamento de incredulidade, retira a dúvida, retira o questionamento. Pai, em nome de Jesus, toda mente travada e embotada seja agora, todo pensamento travado agora seja desfeito, e em nome de Jesus, coloque em nós a mente de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que os nossos pensamentos sejam levados cativos à mente de Cristo. Destrói sofismas, destrói fortalezas nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos no culto da fé, Senhor, então nessa noite coloca pensamentos de fé, Senhor, em nome de Jesus. Arranca todo pensamento de incredulidade, chega de dúvidas, chega de questionamentos, chega de, Senhor, em nome de Jesus, de pensar contra a Tua palavra, chega de pensar contra aquilo que Tu estás fazendo. Coloca a confiança, coloca a certeza, coloca um novo ânimo sobre a Tua igreja, sobre os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração aí, querido. Aleluia. À medida que temos os pensamentos de Deus, Ele começa a alinhar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, Pai, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, toca nas nossas emoções, toca no nosso coração agora, Senhor, e traz alinhamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos um coração segundo o Teu coração, meu Deus e meu Pai. Eu te peço isso nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Alinha os nossos sentimentos, alinha as nossas emoções, toda rejeição, toda inferioridade, toda culpa, toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, tudo aquilo que impede, Senhor, o Teu agir nas nossas vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo que tem afligido o nosso coração e as nossas emoções, caia por terra agora, em nome de Jesus. E à medida que Tu toca, Senhor, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, ajuda-nos, Senhor, a termos atitudes de fé, Pai, em nome de Jesus. Que todos nós possamos sair dessa noite aqui, nessa noite aqui, confiando e crendo no Teu poder, no Teu agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Agora, quase encerrando mesmo, eu preciso te dizer uma coisa. Um grande problema da nossa mente é o seguinte: à medida que nós não vemos as coisas acontecendo, nós somos tentados a pensar no pior. E à medida que pensamos, quando começamos a pensar no pior, esse pensamento negativo, esse pensamento ruim, gera emoções ruins, sentimentos ruins em nós. E a partir do momento que eu tenho pensamentos ruins, emoções abaladas, as minhas atitudes acontecem, surgem, direcionadas por esses pensamentos,
por esses sentimentos, gerando atitudes negativas. O que eu quero dizer com isso? Eu penso, meu Deus, a minha vida não tem jeito. Só um exemplo assim, né? Estou pensando, a minha vida não tem jeito. Quando eu penso isso, quando eu libero essa sentença sobre a minha vida, eu já começo a me sentir mal, me sentir fraco, me sentir menor, me sentir incapaz. E alguém que pensa que não consegue, se sente menos, quando vai agir, já age se sentindo menor, né? Um trabalho muito forte que não sei se vocês já viram os atletas se preparando para uma partida de futebol, um jogo, né? Antes sempre tem uma preleção, né? O Cauã gosta de futebol, né? E lá antes de um jogo, por exemplo, os jogadores se reúnem. E naquela reunião ali, antes de começar o jogo, todos se motivam. Vamos lá, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. E sempre tem uma preleção, algo motivacional que vai trazer ânimo, que vai inflamar os atletas para que eles entrem em campo com uma atitude diferenciada, né? Isso é um princípio que tem muito a ver com a nossa vida espiritual, né? Se eu penso coisas ruins, eu sinto coisas ruins e as minhas atitudes vão ser erradas. Então, como eu posso fazer para começar a mudar a minha vida? Eu preciso pensar naquilo que é bom. Pensando naquilo que é bom, eu vou sentir coisas boas. Sentindo coisas boas, eu vou começar a agir com bondade, né? Então, não adianta pensar assim, né? Não vai dar nada certo. Tem uma frase da gestão de pessoas que eu uso muito, né? Que eu até falei domingo sobre isso. Se eu acreditar que posso ou acreditar que não posso, das duas formas eu estou certo. Se eu acreditar que eu não posso, eu não vou poder, eu não vou conseguir. Mas se eu acreditar que eu posso, ainda que os obstáculos se levantem, eu vou conseguir. Então, o caminho da sabedoria não é o pensamento positivo, mas é eu acreditar que Deus me capacita, que Deus me fortalece. E aí, fortalecido com esse pensamento, fortalecido pelo Senhor, Ele vai me encher do seu Espírito Santo. E eu vou começar a sentir a força do Senhor na minha vida. Então, pensando no Senhor, eu sou capaz. A palavra do Senhor, por exemplo, diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Olha para o teu irmão e diz assim: no Senhor tu é poderoso, meu irmão. No Senhor tu é poderosa, minha irmã. No Senhor nós podemos todas as coisas. Então, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, eu já olho para o meu problema crendo nessa palavra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra me faz sentir mais forte. E agora eu, mais forte, ajo com força. E assim o inimigo é derrotado. E assim eu venço, eu rompo as barreiras, eu rompo os limites na minha vida. Há uma frase, há um pensamento que a gente sempre diz. Repita comigo: eu sou o que... Não, mas fala com fé, meu querido. Puxa vida, né? Me ajuda aí, por favor. Meu pastor que diz assim: me ajuda aí, meu irmão, né? Vamos lá. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente esquece dessa verdade e acredita no que os outros dizem a nosso respeito. Então, seja sábio e acredita naquilo que Deus está falando. O nosso problema é que nós damos crédito a pessoas que não gostam da gente. Seja sábio e pare de dar ouvidos para as pessoas que não acreditam em ti. Para de dar ouvidos àquelas pessoas que não gostam de ti e querem o teu mal. E ficam te amaldiçoando, dizendo: olha lá, tá vendo a Gabriela Douglas? Não vai dar certo. Tá vendo a Camila, a André ali, ó, com essa pandemia aí, ó. A Luana, a Luísa, a Luísa, olha só, Maju, não, olha a Paula lá. Não dá bola para essas pessoas. Não acredita nessas pessoas. Porque quando essas pessoas, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando essas pessoas estão falando mal de ti,
tem muito mais a ver com o que elas são do que quem tu é. Porque tu é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E quem sabe da minha vida é Deus. Quando ela te amaldiçoa, ela está falando que a maldade está dentro dela. Ela está colocando, a Bíblia diz em Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando uma pessoa se aproxima de ti e fala maldade a teu respeito, ela está botando para fora que ela tem dentro dela. Mas isso não está dentro de ti, porque dentro de ti está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te levar à vitória. Então seja sábio e não dá crédito a essas pessoas que não gostam de ti. Para de acreditar nas pessoas que não te querem bem. Para de acreditar também, para de dar bola e ouvidos para as pessoas que não estão lutando junto contigo. Tem muita pessoa que a gente chama que é o gerente da obra pronta, né? Que as pessoas, na hora de plantar, na hora de cavar o buraco e colocar a semente, não estão junto contigo, mas depois querem falar alguma coisa, né? Não dá ouvidos para as pessoas que não estão lutando junto contigo. Lá em casa a gente tem uma frase, eu sempre digo isso para Simone: dentro de casa é o nosso QG. Então, a gente em casa, a gente está abraçado. O mundo pode se levantar contra a gente, mas se eu e a missionária estivermos unidos, não tem para ninguém, a gente vence. Então eu só dou crédito para as pessoas que estão lutando junto comigo. O fulano de tal passou ali na frente e disse: essa igreja não vai dar certo. Quem é tu para falar alguma coisa? Eu escuto vocês, eu escuto os meus pastores que estão lutando junto comigo, eu escuto a missionária que está do meu lado aqui junto comigo. Para a voz dessas pessoas eu dou crédito, porque elas estão lutando junto comigo. Mas agora, aquele que não pega na enxada junto comigo, que não venha se meter na minha vida. Por mais duro que pareça isso que eu estou dizendo. Quer participar? Quer dar uma opinião que eu vou considerar relevante? Segura o balanço junto comigo aqui. Jejua junto comigo, ora junto comigo, vem para cá todo fim de semana junto comigo, né? Acorda de madrugada junto comigo. Aí sim eu vou dar crédito para o que tu está falando. Então seja sábio e não dá bola e não dá ouvidos para as pessoas que não estão lutando junto contigo. Quem sabe o preço que tu está pagando na tua vida? Quem sabe o esforço que tu tem demandado aí com respeito à tua vida, né? Essas pessoas que estão falando, elas não sabem o que tu passa, né? Não sabem o que tu tem enfrentado, o que tu tem lutado. Então não dá bola, não dá crédito. Escuta aquilo que Deus tem para te dizer e o que Deus tem para te falar, né? E outra coisa muito importante: seja sábio e não dá ouvidos para as pessoas que não têm resultado. Tem pessoas falando do teu negócio que não tem a sua empresa. Tem pessoas questionando o teu casamento, solteiras. Tem pessoas divorciadas querendo se meter no meu casamento com a minha esposa. Misericórdia. Quem não tem resultado, que não se levante para meter o bedelho na minha vida. Graças a Deus, eu tenho pessoas que estão acima de mim, que são exemplos, que são referências na minha vida. E a essas pessoas eu escuto. E é isso que é a sabedoria. E é isso que a palavra nos ensina. Eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas, e tenho líderes que são referência na minha vida, e a essas pessoas, a Deus e a essas pessoas eu escuto. E é por isso que eu tenho crescido, e é por isso que eu tenho avançado. Mas agora, não venha alguém que não gosta de mim, alguém que não acredita no que eu faço, querer se meter na minha vida e dar opinião. Não venha alguém que não está colocando a mão no arado junto comigo, querer se meter na minha vida. E não venha alguém que não tem resultados. Imagine, nós aqui na Festinga, né? Lutando para estabelecer a igreja aqui. Aí vem um irmãozinho que nunca fez nada parecido com o que a gente está fazendo aqui, tentar dar sua opinião, tentar maldizer ou falar alguma coisa contrária. Eu não posso acreditar numa pessoa dessas, né? A sabedoria está em eu ouvir a voz de Deus. O que Deus fala, eu acredito. Mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, missionário. Então faça o seguinte aqui, ó. Aqui está o manual. Aqui está escrito tudo a nosso respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Todas as vezes
que eu dou crédito a essas pessoas. Todas as vezes que eu escuto essas pessoas, eu dou um passo para trás. E aí eu desanimo, e aí eu fraquejo, e aí eu canso, e aí eu penso em desistir, começo a questionar, e aí retrocedo. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos ouvir a voz de Deus, e só a ela vamos dar crédito em nome de Jesus. Amém? Fique de pé junto comigo, querido. Olha, só vou dizer para minha equipe, esse relógio está atrasado, hein? Eu estava seguindo ele aqui, ó. Tá? Só isso que eu vou dizer, meus irmãos. Pode conferir ali, Renan. Olha ali, ó. Olha a hora que está ali no relógio, ó. Olha ali, ó. Viu? Ó, ponto para mim. Glória a Deus. Então, gente, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, missionário, hoje a minha mãe, o meu irmão, o meu amigo, o meu parente, hoje eu vi, alguém disse que eu não tenho condições, que eu não posso fazer. Não dá bola, não escuta. Escuta o que Deus está dizendo a teu respeito. Tu pode ser feliz, tu pode ser próspero, tu pode avançar, tu pode ter uma família abençoada, tu pode ser bem sucedido, tu pode. Deus quer te capacitar, Deus vai te fazer vencer. Confia na palavra do Senhor. Alguém me procurou, alguém me disse, e às vezes me vem esse sentimento de que eu não sou nada. A Bíblia nos ensina que nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tu crê no Senhor? Tu é filho de Deus. E como filho de Deus, tu tem uma herança do Senhor. E em nome de Jesus, tu vai no tempo oportuno colher tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Sabe, precisa acontecer uma mudança. Eu teria muito mais coisa para falar, né? Mas é preciso acontecer uma mudança de mentalidade. Nós temos uma tendência muito grande a duvidar, a questionar, mas o Senhor quer transformar o teu pensamento. O Senhor quer mudar a tua forma de pensar e de ver a vida. Que o Senhor derrame sobre ti nessa noite confiança e esperança. Quem sabe tu tenha chegado aqui nessa noite desacreditado. Quem sabe tu tenha chegado aqui nessa noite sem esperança. Mas hoje o Senhor vai mudar a tua história e vai alinhar os teus pensamentos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, te agradeço por essa noite abençoada, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder emanado aqui nesse lugar. Eu te peço que nos leve em paz e segurança aos nossos lares, guarda a nossa vida, nossa casa, nossa família, estende essa unção até os nossos lares, em nome de Jesus, e que tenhamos um restante de semana abençoado, Senhor. Guarda a nossa família, nossa casa, nosso trabalho, e que a tua mão esteja sempre presente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.